Bem-vindos ao Duelo de Ideias. Hoje, Ricardo Silva, atual Presidente da Ribeira Grande e também candidato ao terceiro mandato. Presidente, em 2 mandatos, o melhor e o pior. Bom, uma boa tarde a todos, em primeiro lugar, e eu gostava de felicitar o Marco Borges como grande responsável pelo lançamento dessa São Miguel TV, e espero que também tenha êxito nesse projeto mediático. E também é para mim um grande prazer estar aqui com o Dr. Carlos Melo Bento e ser entrevistado por ele e trocar ideias sobre a terra que eu, pelo menos, tanto amo e tanto gosto, e que faz parte dessa nossa terra mais global que são os Açores. Eu devo dizer que há sempre um momento de começo e há sempre depois um amadurecimento deste mesmo começo, e isto verificou-se num salto mais qualitativo de um trabalho que se fez no segundo mandato, com muito mais aprofundamento de linhas que foram lançadas nos primeiros 4 anos. Não foi fácil, um autarca do PS e após 30 anos de uma governação PSD, fazer afirmar caminhos diferentes que tinham sido trilhados antes. Mas eu penso que o segundo mandato acaba por ter mais amadurecimento nas políticas que nós quisemos lançar. De qualquer forma, o primeiro mandato também mostrou uma certa diferença de uma forma de fazer política, sobretudo estar mais próximo das pessoas, mais próximo dos problemas. Agora, quero referir que, quer um, quer outro, em termos de investimento, foram mandatos muito importantes. Eu posso dizer que nós chegamos aqui a este momento com um investimento na ordem dos 84 milhões de euros nesses 8 anos. E esse valor de investimento direto no Conselho, nas mais diversas áreas, supera os últimos 12 anos do PSD, que andou à volta dos 71 milhões de euros. Portanto, isso significa que muito trabalho havia para fazer, que muito trabalho se fez, e o principal vencedor desse investimento foi o Conselho. Presidente, há aqui uma questão que é quase infalível, deixar de perguntar, obviamente, a questão das obras da rua principal. Continuamos a ouvir, no passado muito recente, alguns desabafos negativos sobre aquela obra por parte dos comerciantes. Se fosse hoje, ainda fazia aquela obra? Sim, sem dúvida. Nós nas obras temos que ver o seguinte. A requalificação do centro histórico da cidade é uma reivindicação que eu ouço desde criança. E quando se convidou o arquiteto Souto Moura para fazer a requalificação do centro da cidade, nomeadamente da Rua Direita, não havia muito mais a fazer, porque ele está a trabalhar entre paredes, ou seja, está a trabalhar num património edificado. E aquilo que no fundo havia necessidade de fazer era alargar passeios para dar mais qualidade aos peões, para favorecer a atividade comercial e para, de certa forma, também minimizar aquilo que muitos comerciantes se queixavam, que era a dificuldade das pessoas visualizarem as suas montras, de terem espaço para estarem na Rua Direita. Foi isso que se fez. Agora, as pessoas queixam-se não é da obra em si, que é uma diferença, as pessoas queixam-se é do facto da rua estar em calçada. Aí é que está a queixa, não é da obra em si. E aí também voltamos a estar em discordância. E muitas vezes um autarca e um gestor político não tem que também atender a todos aqueles que acham que se devia fazer de maneira diferente. Porque isso faz muitas vezes lembrar a história do burro, da criança e do avô, não é? Ou seja, cada um tinha a sua opinião da maneira como realmente se devia conduzir o burro. E aí é preciso nós termos um rumo concreto na gestão da coisa pública, e nesse caso concreto, muitos, por exemplo, defendem que se deveria ser uma rua asfaltada, mas aí estamos a promover a velocidade, aí estamos a destruir aquilo que é característico, portanto, da Ribeira Grande, que é uma terra de pedra, e até os centros históricos têm a ver com a nossa tradição. Era uma inovação negativa e que eu pessoalmente não defendia. Por outro lado, também está a respeitar os direitos do autor. O arquiteto Souto Moura, como outro arquiteto, propõe determinadas soluções. E aquela solução, ele
quis, relativamente ao tipo de calçada, ter uma estereotomia completamente diferente. Quis dizer que se alguém fosse à Ribeira Grande deveria uma colocação de calçada completamente da nossa diferenciada. Nós aqui colocamos calçada em espinha, em paralela, em linhas paralelas, e não foi isso que ele ali fez. Ele quis ali dar um tom artístico. E o que é certo também, nós estamos ali de uma calçada perfeitamente nova, e uma calçada que nem sequer teve capacidade de assentamento, porque, passado que foi o tempo de cura mínimo daquela calçada, nós já estávamos a levar com o trânsito em cima, que é ininterrupto 24 horas ali, não é? Portanto, neste momento, nós estamos a dar tempo à própria calçada. Há que corrigir, como nós temos vindo a fazer. Agora, não é a obra que está em causa. Digamos, há algumas pessoas que entendem que hoje estar numa calçada não é estar num piso confortável, que deve ser por tudo aquilo por onde a gente passa em asfalto. Eu discordo inteiramente disso. Portanto, por todos os centros históricos que há, quer seja na Europa, quer seja no continente, quer seja mesmo na vizinha Madeira, nós encontramos pisos que são os nossos pisos. Mesmo aqui em Ponta Delgada, são os nossos pisos e que devem ser conservados com uma mensagem futura e geracional. Eu, além disso, só para terminar, a Ribeira Grande tem aquilo que se chama um plano de salvaguarda do seu centro histórico, coisa que, por exemplo, Ponta Delgada não tem, nem Angra do Heroísmo tem. E há ali medidas que nós temos que respeitar, e uma delas são alguns traços ou algumas ruas que devem permanecer em calçada por respeito àqueles que, enfim, tiveram essa inovação aqui há umas dezenas de anos. Portanto, é por tudo isso que está aqui em jogo. É um bocadinho o diálogo entre a inovação e a conservação, entre aquilo que é histórico e aquilo que deve ser a modernidade absoluta, mas eu penso que a solução é uma solução que hoje, que foi aquilo que há muito, eu pelo menos sempre vi e tentei corresponder a esses anseios da população da Ribeira Grande. Uma questão mediática, afinal o que é que se passou com o Eduardo Vieira? Eu acho que gosto mais de falar do futuro, não é? Do que seja propriamente do passado. Eu tenho dito sempre em todas as entrevistas, não tenho qualquer tipo de questão pessoal com o Dr. Eduardo Vieira, que continuo a considerar uma pessoa amiga. Poderá ter havido interpretações políticas diferentes pela parte dele relativamente ao meu trabalho, mas eu gostaria mais de falar daquilo que são as minhas propostas inovadoras e entusiastas e vividas com grande paixão pelo meu concelho, do que propriamente questões que neste momento de pessoas que neste momento não fazem parte desse projeto. Portanto, este é um assunto perfeitamente encerrado, ele já teve a oportunidade de se justificar, eu já justifiquei, portanto, acho que seria mais interessante falar de coisas... Muito bem. Muito obrigado. Até que enfim. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para debatermos aqui alguns temas que me parecem ser importantes para o eleitorado Ribeira Grandense. E a começar por fazer esta pergunta. Ribeira Grande antes de si e depois de si, qual a diferença? Eu penso que a Ribeira Grande hoje é um concelho que está mais forte de um ponto de vista do seu valor dentro do contexto da Ilha de São Miguel e dentro do contexto dos Açores. Mais forte não só no setor produtivo, mas mais forte na imagem que ele traduz. Nós, ribeiragrandenses, tínhamos a imagem de bons trabalhadores, laboriosos, do segundo concelho que ainda é e continua a afirmar essa posição do segundo concelho da região que mais produz para o PIB regional, mas faltava uma imagem que fosse para além desse aspecto económico. E aquilo que eu tentei dar foi, nesses 8 anos, afirmar o concelho através também da cultura e do ambiente. Dizer que sim, à economia nós somos isso, mas por outro lado nós temos também outros valores que nos diferenciam dos outros concelhos. Eu fiz 2 mandatos onde procurei afirmar os valores da Ribeira Grande, nunca me preocupando ou comparando-os com Ponta Delgada ou Angra. Tentei ver que, para além do setor produtivo, da boa agricultura, da pecuária, do setor do comércio, da indústria transformadora que nós temos, ou mesmo do turismo que é emergente, há valores culturais que nos diferenciam. De maneira que penso que a minha principal marca foi transmitir essa imagem, ou seja, num concelho que tem valores
e tem uma contribuição ainda maior daquilo que se julgava para os Açores. E, nesse campo de promover a cultura, tem a sua feira medieval, não é? Com todo o impacto que ela tem tido, realmente melhora o Arcano, não é? Qual é a sua intervenção no Arcano? A Câmara, ou foi o Governo, ou foi a Câmara que... Não, foi a Câmara, portanto há toda uma iniciativa que partiu da Câmara, ou seja, a Câmara ali teve um trabalho no fundo de articular instituições. Porquê? Porque no fundo o Arcano é propriedade da Confraria do Santíssimo Sacramento, a Igreja era propriedade da Igreja e a Câmara não era proprietária de nada. Ou seja, o que eu tive a oportunidade de fazer foi oferecer-me à Igreja para recuperar todo aquele edifício onde tinha vivido a Amada Margarida do Apocalipse, ofereci-me à Confraria do Santíssimo para fazer a recuperação do Arcano e ofereci-me na perspectiva de fazer as obras e ofereci-me também na perspectiva de fazer a gestão. Tive a anuência quer da Igreja da Confraria, nós fizemos as obras e projetámos aquilo que hoje cá está, um grande valor cultural da Ribeira Grande. Portanto, o que a Câmara, no fundo, ofereceu foi... Dos Açores, não é? Exatamente, dos Açores. Dos Açores, não é da Ribeira Grande. É um caso único. É um caso único e... Devo perguntar-lhe também se a figura de Mário Moura também não ajudou do ponto de vista cultural. Completamente, ou seja, o trabalho de Tomar Moura... de cerca de 20 anos a estudar todo o universo da Amada Margarida do Apocalipse é que permitiu depois a Câmara atuar de uma forma muito consciente naquele projeto cultural que se tornou vencedor ainda recentemente a nível nacional de um prémio promovido pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Ou seja, foi com base nesse trabalho que nós fizemos o projeto de reabilitação da Casa da Amada Margarida do Apocalipse e de requalificação do Arcano. Portanto, sem qualquer tipo de rebuço, e faço isso até como uma homenagem, o de Tomar Moura foi a pedra angular de um ponto de vista de estudo, de investigação e de apontar caminhos que depois penso que eu tive a oportunidade de aproveitar para catapultar publicamente o Arcano. Sim, sem dúvida, essa é uma das suas vitórias como administrador da Ribeira Grande. Devo dizer-lhe que o atual bastonário da Ordem dos Advogados, a quem o Presidente fez o favor de proporcionar uma visita num sábado, não é, que não é frequente, realmente ficou maravilhado e é de ficar-se maravilhado com o trabalho do Arcano. Esse é um ponto alto. A Feira Medieval também é também a sua iniciativa. Sim. Penso que a sua formação é em História. Em História e Ciências Sociais. Ajudou, mas vai parar aí ou vai querer dar à Feira Medieval o mesmo impacto que deu ao Arcano? O Arcano está, digamos, mal, entre aspas, propagandeado. Uma obra daquela qualidade tem que estar necessariamente em todos os roteiros da Ilha de São Miguel, não é? É de altíssima qualidade em todos os aspectos, principalmente no científico e no turístico. E na feira, o que é que pretende fazer para que a feira tenha impacto europeu, por exemplo? Bom, a feira também acabou por ser um acaso. Nós o que tentámos foi, no âmbito dos 500 anos da Ribeira Grande como conceito, em 2007, pensámos ter uma iniciativa para além das comemorações oficiais que se costumam fazer, uma iniciativa que fosse voltada para a população. E então pensamos em criar um cenário histórico que pudesse, de certa forma, nos trazer o que é que teria sido a notícia da Ribeira Grande, de a Ribeira Grande lhe ser concedido o foral e ele passar a ser conselho. Esta iniciativa foi uma iniciativa que correu muito bem, teve uma grande aceitação e nós passamos então a fazer a feira quinhentista com um cariz temático. Quisemos também, mas logo no ano seguinte tivemos a oportunidade de verificar que a feira tem uma força tal de um ponto de vista junto das pessoas e também junto da Câmara Municipal que o seu caráter bianual era o mais adequado para não cansar as pessoas e também para nos dar algum tempo de preparação. O que temos feito e no próxima feira, que será em 2014, nós cá está, já anunciamos o tema, será cristãos e mouros, dois mundos em confronto, e isso permite agora, com
permite que, anunciando com um ano de antecedência a temática, que haja trabalho, não só nas escolas, mas também pela parte das agências turísticas. Foi isso que nós aprendemos até agora, e vamos fazer inovações também do ponto de vista de feira, que é, vamos voltar a essa feira um pouco mais, uma parte da feira, para as famílias e para as crianças. Nós verificamos que há todo um ambiente que a partir das 6 horas se desenrola, mas já é completamente adulto, e há que havia que dar essa nuance. O que eu acho é que realmente nós temos de estar sempre muito atentos à feira, tirar o máximo partido dela, e isso já vai acontecer de um ponto de vista turístico. Era isso que as agências também nos pediam, e fazer com que ela seja sempre uma comemoração do nosso farol, e que tenha sempre uma capacidade de inovação no sentido de atrair as pessoas. Essa foi a preocupação. De maneira que eu penso que ela já é um bom cartaz que conseguimos impor nesse tempo. O seu principal rival acusa-o de ter abandonado a ideia de uma avenida marginal, de ter abandonado aquela caminho do mar, não sei como é que... Passeio Atlântico. Passeio Atlântico. Isso é verdade. Bem, eu só posso admitir isso em termos da juventude do meu adversário, que eu muito prezo, porque também eu já tive a idade que ele tem. Agora, para já, eu devo dizer que se há, digamos, atributo que eu possa ter relativamente ao Passeio Atlântico, foi construir um projeto e dar-lhe um princípio e dar-lhe um fim. Hoje, as pessoas que quiserem ver o projeto Passeio Atlântico têm a ideia do rumo e do trajeto que ele tem. E, nesse sentido, quando eu cheguei à Câmara, isso não estava feito. O que encontrei foi uma ideia que parava por trás do mercado municipal e que não tinha mais continuidade. Nós hoje temos uma ideia, e que hoje teve repercussões, de que o Passeio Atlântico vai desde Santa Luzia, ou seja, da zona do Palheiro, até à Praia de Santa Bárbara. Esse trajeto está feito, esse projeto está feito, e eu ou qualquer outro ribeirandense há de lutar para que realmente ele se faça. De forma que não posso ter nenhuma... Ele diz que a Ribeira Grande é uma cidade de costas para o mar. Não, mas é preciso ver que quem começou a voltar a Ribeira Grande para o mar acabou por ser nessas variações do Partido Socialista, porque a Praia de Santa Bárbara deu aquilo que tem dado, não é? Mundiais de surf, agora este ano nós vamos fazer um êxito também. Um êxito completamente, com implicações económicas bastante fortes, e foi uma iniciativa, portanto, nos meus mandatos. Foi neste tempo que se fez mundiais de surf, é nesse tempo que nós este ano vamos fazer um europeu de surf com mais de 400 atletas de 28 países, e é também o surf que começa já a dar os primeiros passos para todos os jovens micalenses, e que com escolas de surf que nós já temos na Praia de Santa Bárbara e que têm repercussões desportivas imediatas. Portanto, não só esses aspectos de viragem para o mar, assim como também daqui a dias, penso que segunda-feira, nós vamos lançar, juntamente com a empresa, o empreendimento do North Shore Resort, um empreendimento turístico de apoio à Praia de Santa Bárbara e a todo o turismo na Estreza, na zona sobranceira à Praia de Santa Bárbara, demonstra que realmente foi a nossa atenção à orla costeira que permitia esse tipo digamos, de surgimento de iniciativas. Recuperamos a Praia dos Moinhos, tivemos cuidados nas calhetas, e além do mais, eu não fui mais além na concretização de obras do Passeio Atlântico, porque podia ter tido mais ajuda do Governo Regional. Portanto, aquilo que eu pude fazer, fiz, porque, como costumo dizer, neste momento, para levar por diante o Passeio Atlântico, nós temos cerca de 30 casas que é preciso comprar. Se eu fizer uma média de 100 mil euros por cada casa, eu estou falando de 3 milhões de euros. Sem falar nos casos em que eu chego junto de uma pessoa, a casa não é minha, é dos meus coisas, tenho que pagar. Não tem um familiar, não tem uma família só, tem 2, 3 famílias, temos que arranjar a casa para as 2, 3 famílias. Portanto, o que eu tenho dito, e é isso que nós vamos fazer, nós precisamos não é de ter abandonado nunca, porque eu estou implicado o máximo possível na construção do Passeio Atlântico. O que tive foi dificuldade, e o Governo Regional, portanto, eu devo dizer que nós
recebemos do governo em anos diferentes cerca de 2 milhões de euros para a compra das habitações e o que podemos fazer nós fizemos. Eu tenho o projeto da Nova Ponte feito, não a pude fazer por falta de recursos financeiros, mas continuamos a trabalhar. Ainda ontem, não é? E o Dr. Carlos Melo Bento pode verificar isso já amanhã. Portanto, nós adquirimos os terrenos junto ao Areal de Santa Bárbara para o aumento do estacionamento, porque também faz parte do Passeio Atlântico. Portanto, e nós fizemos isso ontem. O que quer dizer que vai-me permitir, ganhando as eleições, em outubro, fazer avançar já essa obra, que é o fim, digamos, do Passeio Atlântico, que ele termina na Praia de Santa Bárbara, e que, ou seja, é possível hoje eu ou outro autarca fazer o Passeio Atlântico por trens, porque conforme as dificuldades, porque o que nós temos ali de grandes dificuldades é sobretudo o casario e a deslocalização das pessoas. Portanto, eu tenho este grande orgulho de, através de um trabalho com o arquiteto Fernando Monteiro, não é? De termos delineado aquilo que deve ser o Passeio Atlântico. Agora, ele poderá ver o mais longe possível nos meus mandatos. Não tenho a pretensão de o fazer tudo, mas se for possível o faremos, porque também eu tenho outras preocupações dentro do Conselho, mas tenho este enorme orgulho de ter traçado o rumo e ter dito por onde é que ele ia passar e quais são as dificuldades que nós estamos a enfrentar. Outra questão que se levanta no seu Conselho é que se tem esbanjado milhões em rabo de peixe e que rabo de peixe se mantém ainda como, não queria usar muita palavra, mas é a palavra certa, uma nódoa de toda a ilha, uma zona onde há muita gente sem cultura, onde há muita gente marginal que enche os tribunais e as cadeias e as ruas de Ponta Delgada, etc. E até já há digamos, um número feio, rapchinhos, não é, que se usa como pejorativo enfim, de uma pessoa que não se comporta como deve ser. O que é que se passa, o que é que se passou em rabo de peixe que não deu certo? Não, o que eu acho é que só se passaram coisas positivas em rabo de peixe nesses últimos 8 anos, no meu tempo que estou na Câmara, mas também posso acrescentar o tempo da governação do Partido Socialista a isso. O que eu acho é que nos últimos 16 anos, incluindo os meus 8 anos que estou na Câmara, rabo de peixe, eu só posso falar positivamente de rabo de peixe, e falo com um grande orgulho do rabo de peixe, porque deram-se saltos muito fortes e muito positivos em rabo de peixe, que posso dizer quais são, e que foram saltos que têm que ver com um passado onde se deveria ter atacado algumas bolsas de pobreza que hoje já não existem e que estas bolsas de pobreza ainda continuam na mente de muitas pessoas. O rabo de peixe hoje já não é a imagem que as pessoas tinham. Nós já não temos um bairro de pescadores miserável que era um ícone da pobreza. Nós já não temos hoje uma Cova da Moura. Nós hoje temos um grande porto em rabo de peixe, nós temos bairros sociais dignos, nós temos uma escola básica integrada que continua a fomentar desenvolvimento, temos maior qualificação, sede de uma escola profissional, nós temos uma vida associativa em rabo de peixe muito pujante, quer de um ponto de vista das suas filarmónicas, de um clube de futebol que movimenta centenas de crianças. Portanto, agora, daquilo que eu posso dizer, de um porto de pesca que só por si, não é? Só por si é o maior porto, só na freguesia de rabo de peixe, na Vila de Rabo de Peixe, hoje nós temos cerca de 200 pescadores profissionais. É o 4º posto de pesca da região. Portanto, rabo de peixe, eu acho que é com muito orgulho que eu falo de uma das minhas freguesias, porque tem sido só pela positiva. Agora, há um salto ainda em muitos aspectos que têm a ver com a mentalidade, porque a mentalidade acaba por ser o setor que mais tempo leva à alteração. Eu posso fazer uma alteração numa rua, mas posso não alterar muito rapidamente a cabeça das pessoas que moram nessa rua. E é um bocadinho eu diria, mudança. Exatamente, é essa mudança que nós temos que fazer em alguns setores.
há problemas, e não devo dizer que há problemas, hoje há uma situação de pobreza de um ponto de vista mental, mas não é exclusivo. Como é que se ataca? Quer dizer, de facto, não há dúvida nenhuma que a obra feita é uma obra gigantesca, não é? Do ponto de vista material, a obra é gigantesca. E esperariam os que não são da Ribeira Grande que desaparecessem, além das bolsas de pobreza, a pobreza mental, que é a pior delas todas, não é? Vê-se imensos rapazes que se percebe, principalmente em Ponta Delgada, que vivem materialmente melhor que o que se vivia no tempo da esmola, não é? Mas que não arrancam daquela situação de miseráveis moralmente, não é? O que é que pensa fazer? É porque a Câmara deve ter um papel decisivo nisso. Não, a Câmara tem um papel decisivo nisso, aliado ao Governo Regional e aliado às instituições lá de Peixe. Eu devo dizer ao Dr. Carlos Melo Bento que eu sinto uma grande satisfação, mas é uma satisfação sentida mesmo, ver que, por exemplo, um clube naval de Rabo de Peixe tem projetos para aquela população a nível de crianças, de um ponto de vista de natação, de um ponto de vista da atividade náutica, do mergulho. Nós temos... É a maior freguesia do Conselho. É a maior freguesia do Conselho, são cerca de quase 9.000 pessoas, mas o que eu quero dizer é que ela está a fazer o seu caminho no sentido da sua transformação sociocultural. Porque de resto toda a gente rema nesse aspecto positivo. Nós, quase todas as crianças hoje estão na escola. Há muito insucesso, eu próprio, e uma das coisas que eu vou fazer nesse mandato é não me preocupar tanto com a obra física nas escolas, mas vou avançar para um programa de apoio que se chama mesmo MAS, apoio ao sucesso educativo, em todas as escolas de concelho. Cá está. O trabalho está a ser feito nas escolas, nas instituições, o trabalho está a ser feito pela parte da escola profissional. Todas essas coisas estão a fazer transformações. Rabo de Peixe, de um ponto de vista económico, é pujante. Nós temos grandes empresários em Rabo de Peixe de exportação e importação, uma grande fábrica como a Cofaco, e temos, no âmbito da horticultura, grandes empresários. Portanto, há que dar tempo ao tempo. E há que lançar sementes, que é isso que o Conselho tudo está a fazer, e a própria freguesia tem tido grandes autarcas, e é uma freguesia de grande energia. Agora, não podemos de um momento para o outro esperar essas alterações. Mas, quer dizer, essas alterações que eu estou aqui a falar também existem em Ponta Delgada e nos outros concelhos, quer dizer, e como tal... Ela é o maior, não é? Ela é o maior. Agora, eu acho que se deram, além da obra, têm-se revelado muitos valores da freguesia, e que com certeza veremos que nos próximos tempos ela estará muito... Nós já sentimos isso, mesmo de um ponto de vista do comportamento, do estar, e eu sinto um grande orgulho nesse trabalho que nós temos feito em Rabo de Peixe. Muito bem. Já agora perguntava-lhe, do ponto de vista cultural, há dois fenómenos no seu concelho muito interessantes, não é? Interessantes por um lado e desinteressantes por outro. Porquê é que da ilha de São Miguel, o Pico da Pedra e a Maia são os polos da esquerda cultural? Eu penso que... Grandes escritores nasceram nessas duas freguesias de esquerda, nitidamente homens de esquerda. Daniel de Sá de um lado. Tem o Teutónio, o Onésimo Teutónio de Almeida, Gustavo de Aguiar... Portanto, que são laureados a nível internacional, todos eles. E desfiam culturalmente grupos muito interessantes eu sou insuspeito porque sou de direita, não é? E tenho pena que não haja freguesias de direita culturalmente importantes como essas duas. Mas realmente, dali, do Pico da Pedra, que é uma freguesia economicamente sã, sempre foi, não é? E a Maia também, não é? A Maia é quase uma vila, não é? Exatamente. Porquê é que nascem ali esses polos de esquerda que sobreviveram ao Estado Novo, que percorreram a democracia desde 74, mantendo contra tudo e contra todos a sua postura de esquerda, não é? Que nem sempre foi vitoriosa, como é agora. Hoje a Maia mais do que o Pico da Pedra, porque a Maia hoje continua a ser um bastião desse espírito de esquerda,
Mas relativamente ao Pico da Pedra, por exemplo, a junta de freguesia nos últimos anos, e que já são largos, é sempre do PSD. Sim, vota sempre para a Câmara PS, vota sempre para a Câmara PS, mas normalmente em termos de autarquias, nos últimos anos, tem a ver com... Mas eu penso que o fenómeno é o mesmo, que vou dar a minha interpretação. Eu penso que tem a ver com as lideranças que as freguesias têm. Quer a Maia e toda a zona nascente, mas sobretudo a Maia, tem tido pessoas de pensamento, pessoas líderes de uma determinada forma de estar e de atuar socialmente. O Francisco Sousa, o Daniel Sá, o próprio Jaime Rita, o Jorge Rita, o próprio Roberto Rodrigues, que hoje não está cá, mas que é advogado, foram pessoas sempre de uma grande intervenção social. E essa intervenção trouxe exemplos e trouxe alguma reprodução de comportamentos mais jovens. E no Pico da Pedra a mesma coisa. Estas pessoas, de uma esquerda mais de pensamento, no caso do Onésimo, do Gustavo Aguiar, mas que depois têm tido bons líderes locais. E esses líderes conduzem a população no sentido da boa intervenção, da intervenção que favorece a coesão socioeconómica, da intervenção, como o caso do próprio Teófilo de Braga, por exemplo, os amigos dos Açores, portanto, a intervenção ambiental que depois acabou por ter uma grande importância na região, tem muito a ver com o Teófilo de Braga, que quer prestar homenagem também. Portanto, mas essa intervenção é uma intervenção positiva. E nesse aspecto, portanto, penso que tem a ver com aqueles que se prestaram à causa pública de uma maneira muito mais visível e que influenciaram depois as comunidades circunstantes, sem dúvida. É pelo menos a minha interpretação, não é? A última pergunta que lhe faço, o chato diretor já está a olhar para o relógio, que ele faz, como o outro fazia com a campainha. Pergunto-lhe, a Ribeira Grande é o polo dinamizador da construção civil micalense e com esta crise brutal que caiu em cima, a nossa economia balanceou muito gravemente para além daquilo que devia. Tem alguma ideia de como salvar a construção civil Ribeira Grandense e, por tabela, a construção civil em São Miguel? Bem, nos aspectos positivos do Conselho da Ribeira Grande é que nós somos um concelho cuja estrutura produtiva é das mais diversas da região. Ou seja, o Conselho da Ribeira Grande não está assente na construção civil, nós estamos assentes no setor primário. 40% da nossa riqueza vem do setor primário. Cerca de 33% vem do setor secundário, da construção civil e indústria transformadora. E os outros cerca de 28% têm a ver com os serviços. Portanto, a nossa força económica assenta num tripé que a população pode suportar depois algum revés, como foi esse agora a nível da construção civil. É que se diz que quando a Ribeira Grande na construção civil espirra, a Ilha de São Miguel fica com gripe, não é? Sim, isso é verdade, porque na Ribeira Grande nós temos um conjunto de empresas não só relacionadas com a construção civil, mas também com a exploração de inertes. Todos os inertes da Ilha de São Miguel, a sua seta na Ribeira Grande. Relativamente ao cascalho, ao tufo, a transformação da brita e todos os outros, e a própria extração de areia também, as empresas principais estão. Como é que eu vejo isto? Eu vejo, não é um fenómeno só da Ribeira Grande, nós fomos atingidos por isso, ou seja, uma grande parte hoje dos 1967 desempregados que nós hoje temos, grande parte deles vem desta crise que atingia a construção civil. O que eu vejo é que se poderá fazer, e também aqui na região, tenho que pensar nisso, é no fundo de uma reorientação, um redirecionamento, não só do tipo de empresa, mas também da atenção que se deve ter sobre o património edificado. Não há outro caminho senão a requalificação de um ponto de vista do património edificado. Já na altura que era diretor regional de habitação, tinha
li relatórios onde grande parte, por exemplo, da construção civil nos países mais desenvolvidos, nomeadamente quer na Holanda e quer, portanto, na Alemanha, era na requalificação do património edificado. Nós orientamos a política no país, quer na região, para a construção de novo. O fascínio do novo tornou-se depois quase um fanatismo, não é? Mas esse fanatismo estava assente, no fundo, numa banca que catapultou empresários que não tinham alguma solidez do seu capital para além do empréstimo bancário, e depois ruíram muitas empresas com este tipo de perfil. O que eu vejo é que a crise pode, porque há ainda empresas a trabalhar na Ribeira Grande, a crise pode reorientar esse tipo de intervenção, que é o que está a fazer. Ou seja, pensar no património devoluto, ter uma orientação mais para o arrendamento, não tanto para a construção imediata, porque isso depois também tem um aspecto positivo no nosso mesmo ordenamento do território. E o que estava acontecendo, e a gente hoje tem fenómenos de abandono dos centros históricos, também tem a ver com isso. Ou seja, se eu começo a construir sempre de novo nas periferias, é evidente que houve abandono do património edificado. E é um bocadinho isso que as empresas têm vindo a ser feitas na Ribeira Grande. Eu posso dizer, por exemplo, ao doutor Carlos Melo Bento, que nós já sentimos uma diminuição, por exemplo, os dados do desemprego em junho deste ano já não são os mesmos de agosto. Ou seja, houve já uma diminuição de cerca de 10% nesses valores que eu aqui disse. E isso é positivo. Mas o problema do desemprego da Ribeira Grande não é só da construção civil. Tem a ver com a qualificação do nosso desempregado. Eu tenho mais de 60% destes desempregados não têm o 9º ano. Ou seja, há um desemprego muito fraco de um ponto de vista da proposta para esse tipo de emprego. E a Câmara tem estado preocupada com esse fenómeno e tem feito programas, sobretudo na rede de valorizar e na escola profissional, de qualificação desses adultos. Aliás, eu quero aqui dizer, e quero fazer uma pequena referência, não é publicidade, mas quero dar os parabéns, por exemplo, ao engenheiro Primitivo Marcos, porque através da Marcos tem feito formação de adultos dos seus trabalhadores, tem feito qualificação profissional, quando a nossa escola tem ido às instalações da Marf para estar uma valorização de trabalhadores que antes não tinham a 4ª classe, não tinham o 6º ano, não tinham o 9º ano. Fizemos essa parceria, portanto, com uma empresa desse tipo. E é preciso nós apostarmos nessas linhas de valorização dos nossos recursos para realmente haja uma diminuição do emprego. Porque, de resto, nós, ao fazermos essa reorientação de um ponto de vista da construção civil, as pessoas vão encontrar em novos serviços, quer seja na informatização, quer seja no artesanato, na pesca, na pecuária, na horticultura, saídas para muitos daqueles que hoje tinham a construção civil como trabalho. É a visão que eu tenho desse assunto. Muito bem, vamos aos livros agora, rapidamente. Muito rapidamente, 2 livros. Tenho pena de não ter encontrado da Ribeira Grande, mas estou em férias nos mosteiros e lá só arranquei estes 2. Um é um livro de belíssima leitura de férias, que é do Álamo de Oliveira, um dos maiores escritores açorianos contemporâneos. O tema principal é a guerra do ultramar e, portanto, não só para as gerações que a passaram, como aquelas que gostariam de saber o que é que se passou. Tem aqui um bom tema. O outro é Outra Vez, de Almeida Melo. Ele tem imensas obras, não é? Este diz respeito à Lomba de Loução e é um trabalho de pesquisa histórica muito interessante, que eu aconselho aos nossos telespectadores também, nestes restos de férias, passarem uma vista. Nunca resta, não é? Muito bem, terminamos esta emissão hoje. Ricardo Silva é candidato ao 3º mandato à Câmara Municipal da Ribeira Grande. Até para a semana. Muito obrigado.